Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal, o canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os subsídios das lições bíblicas da Escola Dominical. E nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2018 as lições dos jovens e hoje estaremos estudando a lição de número 2, que temos por título O propósito dos milagres no ministério de Jesus. É uma lição que vem falando sobre os milagres de Jesus, os propósitos, explicando desde a lição passada o que é o milagre. E agora, nesta lição, quais são os propósitos? Por que os milagres existem na vida da igreja? Por que eles ocorrem? Eles têm um objetivo, que não é para engrandecer ninguém, nem o pregador, nem quem tem os dons de curar ou de operar maravilhas e milagres, mas ele tem uns propósitos específicos. E nesta lição estaremos estudando quais são estes propósitos. Então vamos para o primeiro tópico da lição. Primeiro tópico, a expectativa judaica. E o primeiro subtópico, o chamado de Abraão e o povo da promessa. Então nós temos aqui o chamado de Abraão, né, a expectativa judaica. Deus chama Abraão e lhe faz promessa para um povo. E nessa chamada de Abraão, Deus promete para ele que as sementes de Abraão, a semente de Abraão seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. E faz promessas para Abraão. Nós conhecemos o período patriarcal, o acontecimento com a vida de Abraão e Sara, tiveram o filho Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó, e de Jacó 12 filhos, desses 12 filhos, 12 tribos, e essas 12 tribos viraram uma nação. Mas Deus faz promessa para Abraão de multiplicar a descendência de Abraão através da semente dele. E chegou um momento que isso aconteceu, né? Então, na multiplicação da semente de Abraão como areia, ali está específico que Deus ele abençoaria materialmente Abraão. Está falando das bênçãos materiais. E quando Deus disse que a semente dele seria como as estrelas do céu, faz uma alusão às bênçãos espirituais, proveniente das bênçãos divinas, das promessas do Salvador e etc. Então, a descendência de Abraão, incluso aqui a Igreja do Novo Israel, ela tem as bênçãos materiais através das bênçãos de Deus na vida, na sociedade que o serve. E também tem as bênçãos espirituais através da bênção da salvação. E agora, a promessa da terra para a descendência de Abraão é que eles teriam que lutar pela terra e destituir da terra diversas nações. E o último seria os amorreus, até que a medida de Deus, da ira de Deus, se completasse sobre a vida dos amorreus, para eles poderem ter acesso a esta terra. Então nós percebemos que Deus tem uma medida com a ira, com a vingança, com o propósito, com as consequências do pecado. Muitas pessoas, esta ira ela é muito curta. Deus já resolve puxar logo e resolver as questões consequenciais provenientes do pecado. E para outro, Deus tem uma linha maior que vai soltando linha e tentando fazer com que a pessoa se arrependa. Então são relacionados às questões as questões divinas de Deus, a ira de Deus. E no segundo subtópico do primeiro tópico, o propósito de Israel. Qual que era o propósito de Israel? Israel tinha um propósito de ser povo sacerdotal. E como povo sacerdotal, ter uma vida ilibada, pautada nas leis do Senhor. E tendo essa vida ilibada, pautada nas leis do Senhor, seria um santo separado, através do sacrifício levítico do povo da tribo de Levi. E tendo eles se santificado para Deus, posteriormente a presença de Deus. As obras de Deus manifestas na vida do povo de Israel. Então, através desta vida ilibada, era despertar o desejo nas demais nações de ser igual a Israel, de ter um Deus igual ao Deus de Israel, de servir a Jeová igual Israel o servia. Então, este era o propósito de Deus com a nação de Israel. Portanto, nós observamos esses detalhes aqui neste segundo subtópico do primeiro tópico. Agora, no terceiro subtópico do primeiro tópico, nós temos o fracasso de Israel em
representar Deus e a expectativa judaica. Qual que foi a questão de Israel em representar a Deus, de levar? Eles deveriam ser separados, nação separada, conforme as leis de Deuteronômio, né? Enquanto estivesse servindo a Deus, obedecendo as leis, seriam as bênçãos, seriam um povo exemplar, povo abençoado, a chuva, a cevada, o trigo, tudo produziriam. Mas Israel fracassou, começou a servir o Deus das outras nações. E a partir do momento que Israel começa a servir os deuses das outras nações, a lei entrou em evidência. Deuteronômio 28 é quando Moisés sobe no monte Gerizim e ali ele dita as bênçãos decorrentes da obediência das leis. Então Moisés sobe no monte Ebal, a segunda parte de Deuteronômio ele lê, que são as maldições decorrentes da desobediência. Então, se ele servisse outros deuses, se deixar de observar a lei, teriam as terras invadidas, sofreriam perseguição, a diáspora, a chuva, a cevada, nada produziria. E se em Deuteronômio 28, que é chamado o Monte das Bênçãos, eles fossem fiel a Deus, então Deus praticamente abençoaria eles, estariam metidos nas terras, seriam povos tranquilos, a água, a cevada, o trigo, o gado, tudo produziria. Então são dois contrastes ali, as bênçãos em decorrência da obediência e as maldições em decorrência da desobediência. E eles desobedeceram, portanto eles sofreram a diáspora. E foram várias diásporas, foram para a Síria em 722 a.C., sofreram muito. 605 foi o reino do sul, né? Foi para a Babilônia e sofreram muito. E outras diásporas, e outros sofrimentos. E a última diáspora foi a partir da década de 70, que eles passaram quase 2000 anos espalhados, sofrendo no mundo inteiro. Aí é o período histórico da história de Israel vai contar isso. Eles só retornam em 1948, e agora são um povo monoteísta, só serve a Deus, mas deixar de observar as promessas do Novo Testamento. Agora vamos para o segundo tópico da lição. O segundo tópico fala a vinda do reino de Deus. E o primeiro subtópico do segundo tópico, o rei que não nasceu no palácio. Por que será que Cristo quis nascer numa manjedoura, veio de uma pessoa de famílias pobres? Nós observamos que os profetas menor, ele diz que Israel teria um salvador, que viriam sobre eles pobres. Apesar de ter muitos pregadores da teologia da prosperidade, em dizer que Jesus tinha dinheiro, tinha posse, era muito rico, tinha até um tesoureiro para movimentar a quantidade de dinheiro que ele movimentava. Todavia a Bíblia não diz isso, né? Até porque nas ofertas de gratidão, de nascimento para as famílias de Israel, a família mais abastada oferecia um animal, a menos abastada oferecia o mais pobre, eles ofereciam o pombinho. Então a família de Jesus Cristo, ela expressa que é pobre, tanto pelo profeta falando isso, quanto pela oferta que ofertaram. Era o pombinho porque eram pobres. Então nós observamos exatamente isso. Ele quis ser diferente dos demais reis, os demais príncipes de todas as nações que nasciam em palácios de ouro, que nasciam sobre festividades, muitas bebidas, muitas pratas, muito ouro. E ele nasce exatamente numa manjedoura. O contraste. Por quê? Porque ele é diferente, ele é o Messias, ele é o específico, ele é o singular, ele é único. Por isso que a Bíblia fala que há um só Deus, um só Senhor. Então é esse Deus que é diferente, ele se manifesta de maneira diferente para expressar o propósito dele, que não era agora, no momento, um reino político, e nem visava o dinheiro nem o poder, mas reinar no coração das pessoas. E aí começa a história dele. Por isso que ele começa a nascer, por isso que ele nasce em nenhuma manjedoura. Nós vemos agora o terceiro subtópico do segundo tópico. O reino de Deus não é deste mundo. Então, o reino de Deus ele não é do mundo, quer dizer, não é do sistema mundano. Porque as pessoas esperavam, principalmente o povo de Israel, que viesse um rei que viesse destronar Roma, porque Israel vivia escravo de Roma. E que libertasse eles do jugo de Roma, do alto dos impostos, de toda a tribulação que Roma colocava sobre Israel, a opressão em si. Eles esperavam um Messias que viesse assim. Por isso que o reino de Deus não é nesse mundo. Primeiro ele começa a reinar no coração. E daí para frente. Tem várias facetas do reino de Deus e até o milênio. Inclusive você pode acompanhar aqui, ó, tem um endereço de um estudo que eu falo sobre o que é o reino de Deus. Você pode acessar esse endereço aí, do que é o reino de Deus, e você vai ter os pormenores do reino de Deus. Agora nós vamos para o terceiro tópico da nossa lição, da segunda lição do terceiro trimestre da lição dos jovens.
O terceiro trimestre fala: o ministério de Jesus só pode ser entendido em conexão com o reino de Deus. Aí o primeiro subtópico do terceiro tópico: os sinais concretos da chegada do reino de Deus. João Batista, ele pregou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E de repente, quando ele estava na prisão, ele teve algumas dificuldades e mandou os seus discípulos perguntarem para Jesus se ele realmente era o Messias que deveria vir ao mundo e se ele veio implantar o reino de Deus. E Jesus então fez milagres e sinais, diz: fala para João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, né? Ele fala da libertação. Em Mateus 12 e 28, Jesus falou assim: se eu expulso o demônio é porque é chegado a vós o reino de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que o reino de Deus é libertação. Libertar as pessoas da escravidão do pecado, da escravidão do inimigo. Quando Paulo diz assim que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, é exatamente isso, é essa a libertação. E isto são características do reino de Deus. O reino de Deus começa no coração. Em São João 14, 28, o próprio Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Então, quando ele mora, ele é o dono. Você mora na sua casa, você é o dono dela. Se você quiser trocar, você troca, vender, quebrar, reformar, você faz o que você quiser. Então, quando Cristo ele mora em nós, ele é o dono, quer dizer, ele reina. Por isso que Paulo diz assim: agora vivo não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E ele fala até das vontades que ele queria fazer, mas não faz, porque agora ele é dominado pelo Espírito de Deus. Então o reino começa no coração, e daqui para fora é a libertação das pessoas. Quando libertamos as pessoas do reino das trevas, o reino de Deus está invadindo o coração delas e o reino de Deus vai se alargando. Isto é o reino de Deus. Aí nós temos o segundo subtópico do terceiro tópico. Jesus revela a sua missão, causando escândalo e ira. Então, quando ele diz para que veio ao mundo, ele veio para sofrer, veio para libertar. Ele não veio para estabelecer um trono, um reino, um partido e lutar com armas, porque as pessoas esperavam isso. O momento que eles viviam era propício para isso. Muitos anticristos já tinham se feito isso, e muitos cristos já tinham tentado dizer que era o Messias e tentado fazer libertação. A Bíblia fala de dois, fala de Teudas, que juntou um aglomerado de pessoas, né, e de Judas, que juntou um aglomerado de pessoas. Então, e a história diz de diversos outros, mas ele fala que ele não veio, ele veio para sofrer, veio para morrer e ressuscitar. Então veio para trazer o reino no coração das pessoas, porque o reino de Deus começa no coração e se alarga para o milênio, o reino literal mesmo, os 1000 anos do reino de Deus. E no terceiro subtópico do terceiro tópico, o propósito dos milagres de Jesus. E quando Cristo ele deu os propósitos do milagre, dizendo que os milagres tinham como objetivo libertar as pessoas do reino das trevas para o reino de Deus, implantar o reino no coração, dar a escolha que eles fossem dominados pela ação, pelo rei que reina nos corações. Depois disso ele disse para os discípulos: alguns de vocês aqui não herdarão a morte sem que vejam chegar do reino de Deus com poder. Então os discípulos viram, até a sombra de Pedro curava através do Espírito de Deus, alargando o reino de Deus. Até os lenços de Paulo eram colocados sobre as pessoas, onde ele não poderia ir, que era a multidão. Então eles não poderiam estar orando na cabeça de todas as pessoas, mas a sombra, os lenços curavam, porque eram inúmeras pessoas. E isso o reino de Deus ia sendo alargado. Então o reino de Deus é a libertação. Libertar da escravidão, libertar do pecado, libertar do juízo, libertar das obras de Satanás, trazer as pessoas livres para o reino, para estar livres aqui, sendo salvos, libertos, adorando a nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o reino de Deus. Por isso que nós estamos nesta lição estudando essas perspectivas. E eu espero que você entenda os propósitos do reino de Deus e dê uma lição adequada para a nossa juventude, viver o reino, praticar o reino, buscar o reino, até chegar ao milênio, né? O milênio é o ápice do reino. Começa no coração, vai libertando as pessoas, e no milênio é o reino mesmo literal, onde não haverá desigualdade social, injustiça. A Bíblia fala que Deus ele julgará com equidade, quer dizer, o juízo dele será perfeito. As sentenças que ele der, mesmo que seja positiva ou negativa para as pessoas, elas serão aceitáveis, as pessoas não terão com que justificar, não tem desculpa, serão indesculpáveis, aceitarão que será tão justa a sentença que as pessoas consentirão com a sentença adequada para as suas atitudes e para as suas obras. Portanto, meu professor e minha professora,
que você possa dar uma bela aula nesta segunda lição da nossa juventude, levando eles a refletir sobre o porquê dos milagres e também o reino de Deus. Aqui está meu endereço nas redes sociais, o e-mail, WhatsApp, Instagram, Twitter, Face e também o canal que é onde nós postamos os vídeos da Escola Dominical no YouTube, canal EBD em Ação. Se você quiser, fique com liberdade para acessá-lo e entrar em contato. É uma boa aula para você, meu professor e minha professora, e que Deus te conduza nessas aulas tão maravilhosas que é esta lição do segundo trimestre.